E para começar o Você em Dia desta terça-feira, tem aquela reflexão especialmente para você de casa. Preste atenção. As memórias são como tesouros guardados em nosso coração. Fragmentos de nossa história que, com o tempo, moldam quem somos. As memórias têm o poder de nos conectar com o passado, com o que já fomos, com as pessoas que amamos e com as experiências que vivemos. Elas são como fotografias invisíveis que carregamos em nossa mente e no nosso coração. Cada uma delas, mesmo que pequena, é um pedaço do quebra-cabeça que compõe nossa identidade. E é justamente nossa memória. É sobre isso que nós vamos falar agora. Sabe por quê? Esse é o tema que o artista visual sergipano Vinícius Tavares aborda em sua mais nova exposição, Memórias da Vida que Fica. Gente, e ele apresenta um estado de suspensão sobre a própria existência, trajetórias e, sobretudo, o quanto somos feitos de memórias. Conheça os detalhes numa matéria muito especial por ele, o pai da Luna, Lohan Lima. Um aparelho de televisão, uma cama. Os dois são objetos que possuem aspecto funcional, pelo menos até certo tempo. Afinal de contas, com o uso, eles desgastam e podem ser descartados. Não para o Vinícius Tavares, artista visual que utilizou de objetos como esse para compor a sua mais nova exposição, intitulada Memórias da Vida que Fica, em cartaz na Galeria de Arte do Sesc, Cícero Alves dos Santos, o Véio, e o Você em Dia foi conferir de perto. Objetos que trazem significado de uma vida e que seriam descartados, agora ganham um novo sentido nessa exposição do artista visual, o Vini Tavares. De onde é que surgiu essa ideia de trazer todas essas obras tão reflexivas? Tudo bom? Então, essa ideia ela surgiu no momento de isolamento social, no qual a gente não podia sair, de casa. Então os materiais foram ficando mais escassos ao momento que eu tinha muita coisa para explanar. Então eu fui pegando materiais, objetos, resíduos, e ressignificando através de imagens, de arte, enfim, de coisas que vinham na minha cabeça também, e de aspectos sociais, Então esse projeto ele se baseia mais ou menos em uma tríade entre objeto, memória e contexto. Então a partir de um objeto descartado vinham memórias que podiam se dialogar com esse objeto e ao mesmo tempo um contexto contemporâneo, Então como é que eu podia fazer essa tríade para que se tornasse uma exposição contemporânea, melancólica, porém reflexiva, Não uma coisa muito triste, mas porém reflexiva sobre vários assuntos, aspectos sociais, culturais, que tem muito envolvimento, com todas as obras aqui. E essas obras, elas surgiram em momentos diferentes de sua vida, acredito eu. Isso, a primeira obra ela surgiu em 2015 e de lá para cá eu venho em um processo constante, de produção. Então nem todas as obras que eu produzi se encaixavam nesse projeto. Então durante esse processo de produção a gente vai vendo quais são as obras que se encaixam nessa narrativa. A exposição ela é uma grande história, Ela conta como se fosse um capítulo de uma novela, de um filme. Então tem uma história, um começo e um fim. As obras que começaram em 2015 e hoje totalmente tem talvez uma estética totalmente diferente, porque a minha cabeça também mudou. Outras ideias surgiram, maiores proporções. Então, durante esse período a gente vai reformando as ideias. E essas obras, elas trazem justamente a visão de mundo do artista, que muitas vezes a pessoa que vem aqui na Galeria de Arte e começa a observar, a ler essa obra, tem também uma diferença, talvez tenha uma identidade próxima, mas uma interpretação diferente. E isso faz parte, da composição. Isso. Os meus trabalhos eu tento não entregar tudo, eu tento deixar meio que um vazio. Todas as obras têm um ar meio reflexivo. Então essa parte mais reflexiva força meio que o espectador a pensar coisas que remetem à sua memória. Então a sua interpretação vai de acordo com a sua personalidade, talvez, ou com o seu modo de vida, com a sua questão social, enfim. Então essa questão de enxergar o quadro e se enxergar são identificações que a gente vai criando, durante a nossa vida mesmo. Então, Memórias da Vida que Fica é uma vida que fica,
em materiais, em bens materiais, e tem uma vida que se vai, que é o nosso corpo físico, né? Então esses objetos, eles carregam energias, carregam lembranças, né? E histórias, né? Então essas memórias, elas ficam meio que impregnadas nesses objetos. Por exemplo, na televisão, né? Tem uma obra sua aqui que inclusive tem uma televisão. Ela ia ser descartada, né? Ela ganha um novo sentido com essa obra. Isso. Tem uma televisão de 40 polegadas que era a minha televisão. Assistiu muita coisa. Assisti muita coisa, e ela se trata dos refugiados. E os refugiados são coisas que nunca passam na televisão às vezes, né? Então é uma coisa meio negada, meio descartada, né? É uma memória que foi descartada, é uma televisão que foi descartada também. Então a lembrança de contexto, memória e objeto já se interliga aí. Eu quero saber também quanto às técnicas que você utiliza aqui nas suas obras. Eu faço uma mistura de técnicas, né? Então, eu tento misturar o máximo de técnicas. Você percebe que não são obras tão óbvias, né? São coisas mais impressões. Então é uma coisa mais expressiva, tem gotas escorrendo pelas paredes, né? Não é uma coisa tão óbvia. Então eu uso técnica muitas vezes de espátula, de gotejamento, sem muito toque na tela, sem muito alisamento. Então é uma coisa mais expressiva mesmo, mais momentânea, né? Então tem obras que surgiram muito rápido, assim, no instinto mesmo, veio uma reflexão na mente sobre aquela possibilidade daquele objeto, então surgir obras em meia hora, em 1 hora. Então uma coisa muito espontânea do momento, sabe? E olha, o Vini acabou fazendo uma obra aqui que é melhor a gente ir lá mostrar porque tem tudo a ver com esse espaço aqui. Vamos lá? Vamos lá. Olha só, minha gente, é simplesmente a maquete da Galeria de Arte aqui do Sesc. Mas tá igualzinha, viu? Isso é uma maquete projetada para descobrir meio que a espacialidade do espaço e dividir cada coisinha, né? Então aqui eu reaproveitei a planta do Sesc mesmo e construí de como eu queria que fosse essa exposição há muito tempo atrás. Então eu sou uma pessoa bem antecipada assim, nas coisas, e tentei planejar ao máximo para chegar aqui e montar a exposição do jeito mais perfeitinho que eu queria, né? Então peguei caixas reaproveitadas, arames do lixo, papelões do lixo, então ela é toda reaproveitada também. Onde tem todas as divisórias da espacialidade, né, de onde as pessoas vão caminhar e de onde as obras vão criar essa narrativa da exposição. Hoje, você que vem aqui na galeria, confere essa exposição, você é capaz de se localizar na maquete dentro do espaço real. Exatamente, exatamente. É a plasticidade, né, a espacialidade, né? A gente tenta se ver de uma forma menorzinha dentro desse espaço que é grande, né? Que maravilha. Bom, mas eu fiquei sabendo que tem uma obra sua que tem um aspecto curioso. A gente pode ir lá conferir? Podemos sim. Vamos lá. Essa é a obra que tem uma história um pouco curiosa. Conta pra gente, Vini. Isso. Essa obra foi 3 gerações da mesma família de rua que eu registrei em um intercâmbio que eu fiz, né, na Bélgica. Eram 3 gerações de uma mesma família muito bem vestida, porém morando na rua. Dessas poucas famílias tem essa família atípica que eu fiquei muito curioso, assim, dessa questão das pessoas que serem moradores de rua estarem muito bem vestidas, né? Então envolve realmente uma questão de política, né, de aspectos sociais, de culturais, né? Como assim, né? A pessoa usando roupa de marca e morando na rua, com uma barraca de marca, com tênis de marca, porque eles são os produtores disso e os impostos são muito menores para eles, né? Então esse nível de pobreza dessa família me deixou muito curioso, e logo esse contexto, essa memória envolve esse objeto que é o colchão, que é a cama, né? Que foi uma cama descartada, que ganhou essa memória de algo que eu presenciei fisicamente, né? Então a tríade de memória, objeto e contexto, ela retorna de certa forma, trazendo novas reflexões, né? Então, no caso, tudo isso aqui reflete justamente na memória da vida que fica, né? Exatamente, exatamente. Essa cena não vai acontecer mais, porque foi uma cena única. Já foi, porém ela ficou registrada na minha memória, né? Que se tornou uma coisa talvez eterna através do objeto, né? O trabalho do Vinícius Tavares faz parte do calendário deste ano da galeria.
que traz uma grande diversidade de arte ao público de maneira gratuita. Foi bem bacana. O trabalho de Vinícius foi contemplado aqui no edital da ocupação de 2024, né? A gente está encerrando o nosso ciclo desse ano e o trabalho chamou atenção desde o início, né? Então a proposta da exposição, quando a gente recebeu, a gente sabia que ia ser muito potente, que ia dar iam ter muitos resultados bem interessantes, né? Então ele trouxe essa proposta de mexer com as memórias de objetos que ele encontra e automaticamente também mexer com as memórias de quem visita, né? Então a gente partiu muito desse lugar de provocar também essas sensações e essas emoções nessas pessoas que visitam a exposição. Logo, logo fiquem ligados nas redes sociais e no site do Sesc Sergipe, que vai ser lançado o nosso edital da ocupação 2025, para que a gente possa observar, né, analisar as propostas e montar o nosso cronograma da ocupação do ano que vem. Então fiquem ligados. Então a exposição ela fica aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 6h30, né? Aqui no bairro São José. É aberta ao público, a entrada é franca e vai estar em cartaz a exposição até 10 de janeiro. Né? Então vocês podem aproveitar esse tempo de dezembro, de Réveillon, de férias, para vir conhecer a exposição, para refletir um pouco sobre essas questões de aspectos sociais que são muitos, são variados, né? E é isso, sejam bem-vindos.